Me pediram para falar sobre o medo do fracasso e das frustrações. É um tema interessante porque as pessoas fracassam e se frustram em suas vidas. A nossa vida é feita de altos e baixos. Nem sempre estamos bem, mas também nem sempre estamos mal, né? O nosso estado emocional oscila. As fases da nossa vida oscilam. Tem períodos em que vai tudo bem, períodos em que nos sentimos estagnados, mas a vida é assim mesmo, né? E é preciso se habituar com isso. Então o ser humano ele não deve ter medo de fracassar, de se frustrar, porque o medo é um freio de mão em sua vida. Quando nós tememos alguma coisa, nós não agimos. Jamais devemos temer as consequências. Nós precisamos buscar nos conhecer melhor, precisamos desenvolver a nossa vida interior, o nosso mundo interior, nos espiritualizarmos e desenvolvermos a verdadeira crença, ou seja, a convicção. Abdrushim disse que a crença tem de tornar-se convicção. E alguém que se torna convicto acerca do que acredita, do que pensa e do que deve fazer, ele não tem medo. A convicção é a melhor coisa para que o ser humano possa superar os seus medos, os seus temores. E quando agimos com convicção, as chances das coisas darem certo são muito maiores. É claro que, por mais que nós façamos o melhor, às vezes as coisas não dão certo. Eu digo por mim mesmo, eu tive muitos fracassos em minha vida. Fracassos profissionais, fracassos pessoais, só que isso fez com que eu crescesse. Não é à toa que no meu Facebook a frase que eu utilizo, eu não sei quem é o autor, mas eu utilizo essa frase, talvez seja eu o autor, não sei. Essa frase diz o seguinte: o importante não é não cair, né? Mas, ou melhor, ser forte não significa não cair, mas levantar e continuar a caminhada. Então nós precisamos continuar sempre. Jamais podemos desistir. Nós fracassamos de fato quando nos abalamos com as quedas, porque muitas vezes nós caímos não por causa das tentações, porque estamos num período de decadência, mas porque outras pessoas nos derrubam. Desde longa data, o plano terreno não é mais o lugar da justiça, da coerência, da ética, da moralidade. O mundo jaz no maligno, como disse Cristo. A maior parte das pessoas hoje é do mal. E quando nós seguimos o caminho da luz, procuramos fazer o que é certo, encontramos empecilhos ao longo da nossa caminhada. Pessoas que querem nos prejudicar, pessoas que querem nos derrubar. E muitas vezes elas conseguem nos abalar. Mas daí nós precisamos levantar e continuarmos a caminhada. É assim que nós damos a volta por cima. Quando conseguimos nos restabelecer. E quando temos a convicção dentro de nós, nós temos maiores chances de obter o sucesso naquilo que fazemos, né? E muitas vezes nós fracassamos, né, porque decidimos fazer o que é certo. Nem sempre as pessoas certas e corretas são as bem-sucedidas nesse mundo. Nessa era do politicamente correto, nessa era de fraqueza moral, de inversão de valores, muitas vezes, quando bancamos os justos, somos prejudicados e não alcançamos aquilo que queremos fazer. Então, isso é um fracasso? Para os superficiais e materialistas, sim, eles dirão: ah, você fracassou. Mas aquele que tem a convicção dentro de si, ele vai pensar o seguinte: não, eu não fracassei. Eu fiz o que era certo fazer. Se não deu certo, fazer o quê? Então, assim que nós temos que agir. Nós temos que seguir a nossa convicção, a nossa intuição. Nós temos que fazer o que é certo, né? Nós temos que pegar o caminho estreito e íngreme, como disse Cristo.
As alamedas acomodadas, cheias de bancos, são as vias dos acomodados, dos dormentes e dos fracos de espírito. Aqueles que não têm coragem dentro de si. Mas os fortes, eles vão pelo caminho estreito e íngreme, difícil, mas que leva ao desenvolvimento espiritual. Porque nós precisamos enxergar a nossa vida sob o seguinte ponto de vista. Nós estamos aqui na Terra para obter o sucesso segundo a visão do mundo, segundo a visão da maior parte das pessoas. Isso é o verdadeiro sucesso, o sucesso material, a fama, a glória, a conquista de futilidades e prazeres baratos. Isso é o sucesso? Não. O verdadeiro sucesso é o espiritual, porque a Terra é um plano de passagem. Nós estamos aqui para evoluirmos espiritualmente. E quem evolui alcança o verdadeiro sucesso, que é o sucesso espiritual. Esse consegue se desenvolver, né? E depois vai para um lugar melhor, depois, após, né, a vida terrena. Então nós temos que observar a vida na sua totalidade, não apenas o plano terreno, mas o mundo espiritual, que é o lugar para onde nós precisamos ir. E para voltarmos ao mundo espiritual, precisamos nos desprender de todos os nossos erros, vícios, paixões, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza. Nós precisamos nos purificar para podermos voltar ao mundo espiritual. E a vida terrena deve ser encarada sob este ponto de vista, como uma oportunidade e uma possibilidade de evolução espiritual, para que possamos depois ir para um lugar melhor, né? Mas não devemos fazer as coisas de forma interesseira, apenas objetivando o mundo espiritual, porque é preciso agir com naturalidade. Nós precisamos fazer tudo de coração aqui na Terra, de forma sincera, e não pensando na nossa salvação. É claro que pensamos nela, mas em primeiro lugar deve estar a sinceridade, a convicção, e fazer as coisas de coração, sem esperar nada em troca. Porque esta é a verdadeira atitude daquele que age corretamente, porque assim deve ser, e não por causa das recompensas, né? Então, nós não devemos ter medo dos fracassos. Eu fracassei várias vezes em minha vida, mas porque eu fiz o que era certo. E pessoas me derrubaram por causa disso. Muitas vezes acontece deste modo aqui no plano terreno por causa da inversão de valores, do politicamente correto, mas mesmo assim nós precisamos seguir a nossa convicção, manter a nossa convicção sempre em alta. Nós temos que fazer as coisas porque estamos convictos e não porque os outros fazem ou porque vamos obter benefícios materiais, que são passageiros, né? Somente aquilo que fazemos por convicção é algo duradouro, que vai para além da vida terrena, que pode se eternalizar, se imortalizar, né? Por isso é preciso fazer tudo de coração. Então, sim, agimos corretamente, né? E, querendo ou não, nós nos frustramos nessa vida. O problema é que estamos vivendo num tempo de pessoas muito fracas, pessoas muito mimimi, que reclamam demais, que não suportam ouvir verdades, né? Mas as frustrações fazem parte da nossa vida e nos fortalecem quando sabemos lidar com elas. Quando aprendemos a valorizar o que temos de melhor dentro de nós, as nossas faculdades espirituais, a intuição, a convicção, quando utilizamos isso, superamos as frustrações, os fracassos e alcançamos os nossos objetivos, os verdadeiros objetivos, não aqueles estipulados pelo mundo e nem pela nossa mente interesseira, mas os objetivos colocados pelo nosso espírito, que enxerga a vida para além da esfera terrena. Nós temos que olhar mais para o alto. Muitas vezes olhamos muito para baixo, somos imediatistas, pensamos apenas no agora e no desfrute
das coisas materiais. A maior parte das pessoas pensa apenas nos prazeres terrenos, e o sucesso na vida é poder desfrutar ao máximo dos prazeres terrenos, sendo que isso gera uma sonolência do ser humano. Aquele que vive apenas para os prazeres, ele acaba adormecendo, se torna um fraco e, por fim, não se movimenta mais dentro de si mesmo, né? Busca apenas a satisfação dos seus desejos materiais e daí também não consegue evoluir. Então, o verdadeiro sucesso está na superação, na busca espiritual, na busca pela verdade. Isso é o que faz do ser humano alguém de sucesso, dele fazer as coisas de coração, dele seguir a sua convicção, estar sempre convicto na hora de agir. Então, sim, as chances dos resultados serem positivos são muito maiores. Quando fazemos algo por convicção, ou fazemos do fundo do coração porque acreditamos, se nós não acreditamos no que fazemos, quais são as chances das coisas darem certo? Muito menores, né? Então, o segredo está na convicção. Quando estamos convictos, alcançamos o sucesso e as chances de fracassarmos são menores e também nos frustramos menos na vida. Mas para estarmos convictos é preciso sermos seres individualizados, que desenvolvem a sua vida interior, né? E não apenas animais de rebanho, como as pessoas são hoje, né? Animais de rebanho fracassam e se frustram mais porque não têm uma vida própria, não têm a coragem e a determinação dentro de si. Certo, gente? Obrigado pela atenção, forte abraço e até a próxima. Valeu!